Salve, salve pessoal, Riff Show está na área. No programa de hoje a gente traz para vocês os gobis do gênero Gobiodon. São os famosos clown gobis. A gente sabe, tem pelo menos 27 espécies diferentes por aí, mas a gente vai abordar as três principais que a gente vê no aquarismo: o Yellow, o Pink and Green e os citrinos, os famosos Gobiodon okinawa, Gobiodon istrio e o Gobiodon citrinos. Então fica ligado. Os clown gobis são peixes de tamanho pequeno, em geral abaixo de 3,5 centímetros. Exceção à regra é os citrinos. O citron ele chega a crescer até 6,6 centímetros. Clown gobis são peixes que vivem em comensalismo obrigatório com corais duros, os que a gente chama de SPS, acróporas, pociloporas, seriatoporas. Eles usam os galhos do coral para se esconder e se proteger do ataque de predadores. Ali, normalmente vivem em pares monogâmicos, como por exemplo o Gobiodon istrio, o Green and Pink. Mas espécies menores, como por exemplo o Clown gobi yellow, podem formar maiores agregados de indivíduos, com um casal adulto reprodutor e vários outros indivíduos juvenis. É interessante porque quanto maior for a colônia do SPS, mais indivíduos podem conviver ali dentro. Como a gente citou, são peixes que na natureza obrigatoriamente precisam viver dentro de corais SPS para poder se proteger. Mas nos nossos aquários isso é um pouco diferente. Eles não são nem tão seletivos quanto na natureza, onde uma espécie às vezes só aceita um determinado tipo de coral, inclusive podendo viver em corais softs ou LPS, coisa que na natureza não existe, ou até mesmo conseguem viver sem corais, se escondendo, por exemplo, nas rochas no seu layout. Os clown gobis são peixes muito tímidos, eles preferem passar todo o tempo escondidos no meio do coral que eles escolhem como casa. Quanto mais agressivos, mais agitados foram os peixes que vivem com eles dentro do seu aquário, mais fundo, mais escondidos dentro do coral os gobiodons vão ficar. Existe inclusive um outro gênero muito parecido, o Paragobiodon, que é ainda mais reclusivo, eles ficam ainda mais escondidos dentro do coral e por isso são poucos vistos tanto em aquários quanto até mesmo em mergulhos. Dentre os gobiodons, o Clown gobi yellow é um pouquinho diferente, ele não fica tão lá dentro do coral, ele prefere ficar na ponta dos galhos ou escondido só um pouquinho abaixo deles para poder esperar algum alimento passar do qual ele possa se alimentar. É claro que isso dentro do nosso aquário, se não tiver nenhum peixe grande ou mais agressivo que esteja ameaçando ele. Clown gobis são peixes carnívoros. A análise do conteúdo do estômago de algumas espécies mostrou que eles se alimentam principalmente de pequenos copépodes e de foraminíferos. Também foram encontrados algas filamentosas em alguns tipos e algum tecido meio indiferente que acreditam ser basicamente muco e tecido do coral onde eles vivem. Quando for escolher um clown gobi para o seu aquário, muito cuidado. São peixes que às vezes ficam muito tempo sem se alimentar e aí se tornam extremamente magros, emaciados. E esses peixes muito emagrecidos têm uma taxa de sobrevida muito pequena. Então lembre-se, a gente já falou várias vezes, nunca, jamais compre um peixe que esteja extremamente magro e que você não veja ele comendo bem. Animais recém-chegados podem ter muita dificuldade para aceitar alimentos que não sejam vivos. Então, um gobiodon recém-adquirido pode precisar de náupilos de artêmias ou de copépodes. Alguns vão acabar aceitando alimentos congelados para carnívoros, claro que picados bem pequenininhos, porque olha o tamanho da boca de um gobiodon. E a partir daí você pode fazer ele migrar para alimentos industrializados, como flocos cortados bem pequenos ou pellets para peixes diminutos. Lembrando, a boca é bem pequenininha, então nada de alimento muito grande. Os clown gobis são peixes bastante tímidos. Muito cuidado quando for escolher os companheiros para ele dentro do seu aquário. Você vai precisar de peixes que sejam pacíficos e que não sejam muito agitados na hora de alimentar. Um peixe muito agressivo ou muito agitado, por exemplo um tangue, pode fazer com que o clown gobi se esconda no meio do coral e não saia dali de dentro nem para comer, o que vai fazer com que você dificilmente veja esse peixe ou muitas vezes até perca ele por falta de alimentação adequada. Sabe-se que o clown gobi produz um muco que é bastante tóxico, ele é bastante pungente, o gosto deve ser muito desagradável e por isso ele é pouco atrativo para predadores, mas não custa lembrar, cuidado! Predadores mais vorazes, como por exemplo um frogfish ou um lionfish, podem ver o clown gobi e achar que ele é um petisco.
Na natureza já foram encontradas espécies diferentes de gobiodons numa mesma acrópora, numa mesma colônia, mas a gente não recomenda fazer isso dentro do aquário. É comum em espaços pequenos você ter agressão interespecífica, ou seja, entre indivíduos similares. O ideal mesmo é que você tenha só um casal da mesma espécie. Agora, se o seu aquário for grande e tiver acróporas muito grandes, você pode tentar, por exemplo, formar uma pequena colônia de um clown goby yellow ou tentar espécies diferentes, desde que eles tenham espaços para poder se distribuir pelo sistema. Com relação a corais, a gente pode quase falar que o clown goby é reef safe. Exceção à regra é que eles podem beliscar pólipos e até comer tecido de corais duros SPS. Então, se você tiver um aquário só de softs ou LPS, não deve ter problema. Se for um aquário de acróporas, aí ferrou. O aquário ideal para um clown goby tem pelo menos 40 litros. Para um casal, aí você precisa de um pouco maior, pelo menos uns 100 litros. Mas a gente sabe, tem muita gente que mantém os clown gobys menores, como por exemplo o Yellow Clown Goby, em sistemas menores, em torno de 20, 25 litros. É possível, desde que você não tenha muitos outros habitantes dentro desse aquário. Os clown gobys são peixes que no início podem ter alguma dificuldade para adaptar ao cativeiro, principalmente com relação à alimentação. Mas depois que você consegue fazer com que eles comam bem, eles se tornam bastante resistentes. Então são peixes cuja dificuldade a gente pode falar de baixa a intermediária. O apelido clown goby se deve ao formato da cabeça, que muitas pessoas acharão parecidas com a cabeça do peixe palhaço. Tem que ser criativo. Em meio a cientistas e mergulhadores, eles são mais conhecidos como coral gobys por causa da vida de comensalismo com os corais. Para quem quer formar um casal de clown gobys é bastante tranquilo, porque são peixes hermafroditas bidirecionais. Isso significa que eles podem mudar de sexo em qualquer direção de acordo com a necessidade ambiental. Isso é uma adaptação bastante interessante porque aumenta muito a formação de um casal em peixes que não se distanciam de uma única acrópora, de um único coral. Então a chance de encontrar um companheiro é muito pequena. Se você tiver um casal de clown goby no aquário, vai reparar que quando chega a época da desova, eles começam a limpar uma parte do tecido do coral, expondo o esqueleto geralmente próximo da base, e ali eles depositam os ovos. Ah, vale lembrar, clown goby já foi reproduzido em cativeiro. A gente enfatizou nesse vídeo as 3 espécies mais comuns no aquarismo marinho: o clown goby yellow, o clown goby green and pink e o clown goby citrinus. Mas existem outras espécies que são também muito bonitas, mas menos comuns no aquarismo. Por exemplo, a gente tem o black, a gente tem o five-lined, a gente tem o emerald, que é bastante bonitinho e muito comum ver em fotos na internet por causa de fotos de mergulhadores, mas que é pouco comum em aquários, exatamente por ser um paragobiodon e ser um peixinho mais reclusivo, mais escondido. A gente tem o white-lined, que é pequenininho e muito bonito, e o meu preferido, o panda goby. Aproveita os comentários aqui embaixo para falar pra gente qual é a espécie que você mais gosta, aquela que você gostaria de ter, porque a gente quer saber. Vamos ver então a nossa tradicional ficha Reef Show com as características dos clown gobys. Em uma escala Reef Show que vai de 0 a 5, a gente classifica assim: beleza, 3,5. Dificuldade, 2. Agressividade, 1,5. Custo-benefício, 3,5. Recomendado para nanos, sim. Reef safe, quase. A gente precisa só lembrar que eles podem beliscar e comer tecido de corais SPS. Recomendado pelo Reef Show, com certeza. Bom pessoal, tá aí o nosso wiki a respeito dos clown gobys. Se você está procurando peixes pequenos, clica no card aqui em cima e confere o nosso vídeo a respeito das donzelinhas Cupang e Yellowtail. Aproveita para poder deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e nós nos vemos no próximo Reef Show Week.